Três curiosidades inacreditáveis mas reais que vão mexer com sua cabeça. Você já parou para pensar no quanto o mundo pode ser estranho? Em meio a tudo que conhecemos sobre ciência, natureza e até o próprio corpo humano, ainda existem fatos tão absurdos que parecem inventados, mas são reais. Prepare-se para conhecer três das curiosidades mais insólitas do mundo, que vão desafiar sua lógica, sua biologia e sua percepção da realidade. De um lago que transforma animais em verdadeiras estátuas naturais, passando por uma mudança no nosso corpo que acontece todos os dias sem percebermos, até uma revelação surpreendente sobre o nosso DNA ancestral. Estas são histórias bizarras, fascinantes e, o mais importante, verdadeiras. Primeira curiosidade: um lago que transforma animais em pedra. Imagine caminhar à beira de um lago e encontrar aves petrificadas, com asas abertas, penas intactas e expressões congeladas no tempo, corpos que parecem ter sido transformados em pedra por algum feitiço ou maldição. Esse lugar existe, e não é cenário de filme de terror nem de ficção científica. Estamos falando do Lago Natron, localizado no norte da Tanzânia, na África. O visual do lago já impressiona por si só. Suas águas são avermelhadas, cobertas por uma crosta branca em algumas áreas, e completamente paradas. Mas o que realmente o torna especial é sua composição química. O Lago Natron tem um pH que pode ultrapassar 10. Em termos simples, é extremamente alcalino. Essa alcalinidade vem do carbonato de sódio e de outros sais minerais que escorrem das colinas vulcânicas da região. A temperatura da água pode passar dos 60 graus Celsius, tornando o ambiente hostil para quase toda forma de vida. O mais curioso, porém, é o que acontece com os animais que entram em contato direto com essa água. A composição química do lago não exatamente os petrifica, mas sim desidrata e preserva seus corpos de uma forma que lembra uma estátua. Os sais presentes no lago cristalizam os tecidos e criam uma espécie de camada endurecida. É como se o tempo parasse para aquelas criaturas. O fotógrafo Nick Barnett foi o responsável por popularizar essas imagens impactantes. Em uma expedição, encontrou diversos animais mortos nas margens, principalmente aves, e os posicionou como esculturas naturais. As imagens rodaram o mundo e deixaram muitas pessoas intrigadas. E, sim, o fenômeno é real, mas nem todos morrem ali. Algumas espécies, como o flamingo-anão, conseguem sobreviver no lago. Elas se adaptaram a essas condições extremas e até usam a salinidade como proteção contra predadores. O Lago Natron é uma lembrança poderosa de como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e mortal. Segunda curiosidade: você é mais alto de manhã do que à noite. Se você quiser parecer um pouco mais alto, experimente medir sua altura assim que acordar. Literalmente. Pode parecer mentira, mas a verdade é que nós somos mais altos pela manhã do que à noite. A diferença pode ser pequena, algo em torno de 1 a 2 centímetros. Mas ela existe e tem uma explicação puramente científica. Durante o dia, enquanto estamos em pé, andando, sentados ou carregando peso, a gravidade atua constantemente sobre nosso corpo. Isso causa uma compressão nos discos intervertebrais da coluna, que são estruturas feitas de tecido cartilaginoso e fluido. Ao longo do dia, eles perdem parte desse fluido e ficam um pouco mais achatados, o que diminui a nossa altura total. À noite, quando deitamos e passamos horas em posição horizontal, esses discos têm a chance de se reidratar. Eles se expandem novamente, ganham volume e fazem com que a nossa coluna volte a se esticar levemente. Esse processo é completamente natural e acontece todos os dias, embora a maioria das pessoas nem perceba. É por isso que astronautas, por exemplo, relatam aumento de altura durante suas estadias no espaço. Sem a força da gravidade atuando constantemente, os discos intervertebrais não sofrem a mesma compressão. Alguns astronautas relatam ganhar até 5 centímetros enquanto estão em órbita. Mas esse efeito é temporário assim que voltam à Terra. A gravidade faz seu trabalho novamente. A lição curiosa aqui é que o nosso corpo está em constante mudança, mesmo quando achamos que estamos parados. E a gravidade, apesar de invisível, nos molda o tempo todo, até no tamanho que temos. Terceira curiosidade: muitos humanos ainda carregam DNA de Neandertal quando falamos em seres humanos modernos. Geralmente pensamos que somos totalmente diferentes de nossos antepassados pré-históricos.
Mas a ciência genética revelou algo surpreendente. Muitas pessoas hoje ainda carregam traços de DNA dos Neandertais, aquela espécie humana que viveu na Europa e na Ásia por centenas de milhares de anos, antes de desaparecer misteriosamente cerca de 40 mil anos atrás. Durante muito tempo, acreditava-se que os Neandertais foram extintos sem deixar descendentes. Mas com os avanços da genética, especialmente após o sequenciamento do genoma Neandertal, os cientistas descobriram que houve sim cruzamento entre os Neandertais e os Homo sapiens, nossos ancestrais diretos. Hoje, estima-se que pessoas de origem europeia ou asiática tenham entre 1 e 2% de DNA neandertal em seu código genético. Já populações africanas tendem a ter níveis muito mais baixos ou quase nenhum, já que os Neandertais nunca viveram no continente africano. E isso não é apenas uma curiosidade genética. Esse DNA ancestral pode influenciar diversas características, como a forma do nariz, a tendência a alergias, a sensibilidade à dor, à luz solar e até a resposta imunológica contra doenças. Um estudo recente também mostrou que alguns genes herdados dos Neandertais podem até afetar o sono e os ciclos circadianos de algumas pessoas. Ou seja, dentro de você, pode haver traços muito antigos que ligam sua história pessoal a uma espécie extinta há milênios, uma conexão biológica direta com o passado mais remoto da humanidade. Mais do que uma curiosidade, essa descoberta muda a forma como vemos a evolução humana. Ela mostra que não somos uma linha reta, mas um emaranhado de caminhos que se cruzaram, se misturaram e sobreviveram juntos. Conclusão: o mundo é um lugar cheio de fatos estranhos, maravilhosos e até desconcertantes. Um lago que parece transformar animais em pedra, um corpo humano que muda de tamanho todos os dias, e a revelação de que ainda carregamos dentro de nós fragmentos de uma espécie extinta há mais de 40 mil anos. Essas três curiosidades nos mostram como a ciência, a biologia e a natureza estão cheias de segredos surpreendentes. Às vezes, o mundo real pode ser ainda mais fascinante do que a ficção. E se existe uma certeza, é que quanto mais aprendemos sobre o planeta e sobre nós mesmos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir.